Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, se manifestou sobre seu contrato com Daniel Worcaro. O ministro Gilmar Mendes criticou o vazamento das mensagens do banqueiro. A reportagem é da Larissa Lopes. Em meio à repercussão dos vazamentos das mensagens de Daniel Worcaro, o decano do STF, Gilmar Mendes, fez um post falando em barbárie institucional e linchamento moral. Após divulgação do material, a esposa do ministro Alexandre de Moraes se manifestou pela primeira vez e disse que nunca advogou para o Master junto ao Supremo. No Congresso, o presidente da CPMI do INSS negou que os vazamentos tenham partido do colegiado. Enquanto isso, o novo pedido de CPI foi protocolado no Senado para investigar os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O presidente americano Donald Trump disse que a guerra contra o Irã está praticamente encerrada. A Karen Lemos nos atualiza. Donald Trump disse que a guerra contra o Irã está praticamente encerrada e que o conflito é de curto prazo. Em uma conferência, o presidente dos Estados Unidos justificou os ataques americanos e israelenses contra o regime dos ayatolás como necessários para livrar do mal. O republicano ainda desdenhou da escolha do novo líder supremo do país. No 10º dia de guerra, Irã e Israel voltaram a realizar novas ofensivas. O petróleo chegou a disparar quase 30% nesta segunda-feira, antes da fala de Trump. Foi a maior variação diária desde 1988, com o barril se aproximando de $120. Após a declaração do presidente americano, o preço do petróleo despencou, ficando abaixo dos $90. A diplomacia brasileira tenta evitar que os Estados Unidos declarem facções nacionais como organizações terroristas. Nesta segunda-feira, o presidente Lula falou sobre a importância dos investimentos em defesa. A Rani Veloso tem as informações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixará o governo na semana que vem e será candidato ao governo de São Paulo. A informação foi antecipada pela apresentadora da CBN, Vera Magalhães. Pesquisa Datafolha divulgada no domingo mostra que, num cenário de segundo turno, o governador Tarcísio de Freitas venceria com 52% dos votos contra 37% de Haddad. Nas redes sociais, Tarcísio comemorou o resultado. A CPMI do INSS não deve ter seu prazo prorrogado no Congresso. O Igor Cardim tem os detalhes. Integrantes da CPMI do INSS já falam em falta de foco e esvaziamento na reta final dos trabalhos previstos para encerrar em 28 de março. Sem perspectivas de prorrogação, a comissão vai tentar reverter no STF a decisão de Flávio Dino, que anulou a quebra de sigilo contra Lulinha. Nesta segunda, 3 depoimentos foram cancelados, incluindo da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A gente volta já com o Giro. O pai de um dos presos pelo estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana é acusado de tentativas de intimidação. Vamos ao Rio de Janeiro com o Matheus Maciel. Uma influenciadora abriu queixa na Polícia Civil contra o pai de um dos investigados pelo estupro coletivo de uma jovem em Copacabana. Sherazade Medina acusa José Carlos Simonim, ex-subsecretário de Governança do Rio, de atacá-la no Instagram ao repercutir o crime. Também teria sido alvo de agressão o advogado da vítima, Rodrigo Mondego. José Carlos Simonim é pai de Vitor Hugo Oliveira Simonim, que se entregou na semana passada com uma camisa estampada com a frase "Não se arrependa de nada" em inglês. Um delegado da Polícia Federal foi preso no Rio de Janeiro acusado de favorecer um traficante internacional de drogas. O Diogo Bugalho nos conta. Uma operação da Polícia Federal nessa segunda prendeu um delegado da corporação suspeito de vender favores e informações privilegiadas. Também foi cumprido um mandado contra o ex-secretário estadual de Esportes, Alessandro Pitombeira Carracena, que já estava preso e seria um dos intermediários do esquema. O suborno tinha o objetivo de atrapalhar a extradição de um traficante holandês que está preso no Brasil desde 2021. A comitiva do filme brasileiro O Agente Secreto para a cerimônia do Oscar no próximo domingo terá 30 pessoas. Entre elas o ator Wagner Moura, o diretor Kleber Mendonça Filho, a produtora Emily Lesclos e o diretor de elenco Gabriel Domingues. Outros 10 atores também estarão presentes, mas a atriz Tânia Maria não poderá viajar. Por causa da idade e de condições de saúde, um voo longo não foi liberado.
Para encerrar, um recado para você que acompanha o Giro CBN na playlist Caminho Diário do Spotify. A gente sabe que é muito bacana ouvir o nosso giro entre uma música e outra, mas essa possibilidade vai acabar no dia 15 de março, infelizmente. Por isso, por favor, procure o Giro CBN no Spotify, salve, favorite, dê 5 estrelas e continue nos ouvindo para ficar bem informado em apenas 5 minutos. Combinado? Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Você também pode nos seguir no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Até o próximo Giro!